Queridos, agora eu estou falando com fone de ouvido, vocês estão ouvindo bem? Estão ouvindo normal? Sim? Tá. Bom, então, eu, eu vou me apresentar novamente aqui, porque às 19h31, né, a gente entrou aqui, a gente falou, e dissemos que daríamos mais alguns minutos, e agora nós já temos aí quase 50 pessoas, né, nessa reunião, já é um número considerável, né? Nós sabemos, amados, que hoje, sendo quarta-feira, né, e a nossa igreja, como se diz, não existe uma ordem assim, né, dos dias específicos de culto, então muitas pessoas têm culto hoje. Inclusive aqui em Santa Gertrudes tem, mas a minha esposa, a pastora Milena, quem está responsável pelo culto hoje, para que eu pudesse também acompanhar a aula. Bom, o meu nome é Fernando, eu estou, né, como assessor do pastor Brocanelli desde 2001, na cidade de Araras, e na educação sou assessor do pastor Erivelton, da pastora Jocélia. E estou também como pastor, né, titular na primeira igreja em Santa Gertrudes, que é pertinho de Araras, aqui no estado de São Paulo. Bom, e nós, queridos, com esse propósito, né, o propósito é o quê? Qual é o propósito da Secretaria-Geral? Equipar equipar o povo de Deus, equipar principalmente os pastores, os professores, mas, de uma forma geral, todos os membros da igreja, né? Equipar com argumentos bíblicos, argumentos teológicos, argumentos históricos, nas mais variadas, nos mais variados assuntos. Por exemplo, ontem nós tivemos a primeira aula de 4 aulas que teremos sobre oratória. O pastor Átila, daqui da cidade de Campinas, a nossa igreja de Campinas, quem está dando essas aulas, né? E foi realmente muito especial. Eu não pude participar da aula por quanto estava no ITQ. Na verdade, a aula foi segunda-feira, né? Hoje é quarta. Mas estou quase no final, assistindo a gravação. E nós temos outros cursos também. Nós temos escatologia, já estamos na segunda turma. Temos uma turma que está finalizando de pentecostalismo. Nós temos um projeto também para o ano que vem. Nós temos um curso de Libras, linguagem brasileira de sinais, e nós vamos fazer um modelo parecido, né, de aula ao vivo pelo Google Meet, e depois aulas gravadas. Tudo isso está em andamento. Além, claro, da nossa querida Escola Bíblica, a Escola Bíblica Quadrangular, e os nossos 2 cursos teológicos, né, de formação teológica. A MQTI, que prepara líderes para o trabalho com crianças e juniores, né, o infanto-juvenil, e o nosso ITQ, que é, como se diz aí, o nosso carro-chefe, né, o Instituto Teológico Quadrangular. Então, a ideia da Secretaria-Geral é proporcionar para as pessoas, proporcionar para os membros, estou repetindo, né, pastores, professores e todos os membros, proporcionar a oportunidade de aprender. Então, nós estamos hoje com essa aula introdutória. É costume nosso, da Secretaria-Geral, sempre quando vamos tratar de algum curso, nós fazemos uma aula introdutória para quê? Para que os irmãos tenham noção, né, daquilo que será tratado no curso e, por outro lado, também ter um primeiro contato com o professor daquele curso. Então, isso tem sido praxe, né, nos nossos cursos. Eu estou vendo aqui, ó, além do Martins, que eu já vou pedir para ele se apresentar, mas estou vendo aqui, na tela que aparece para mim aqui, né, a pastora Suzete, que é aluna, né, dos nossos cursos, está nessa aula também.
Bom, eu vou pedir para o Martins se apresentar, porque o Martins é aquele, amados, que tira a dúvida, que vai ajudar você quando você precisar, quando chegar lá no SIGA, né, para fazer a matrícula, isso lá no futuro, né, fazer a matrícula, então você sabe que é ele que você vai fazer contato, é ele que vai ajudar. Por quê? Porque ele secretaria as aulas. Então, é ele que vai passando os slides, é ele que abre o microfone, fecha o microfone, é ele que vai permitindo as pessoas que querem entrar na reunião, né? Então, é ele. Martins, por favor, tenha a palavra. Boa noite a todos, paz seja convosco. Eu sou o Martins, então, como o pastor Fernando falou, estou ajudando ele na Secretaria Estadual, já tem um pouco mais de um ano, e eu estarei aqui à disposição de cada um de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? Correto. Bom, amados, o nosso professor é o professor Antônio Reis. O professor Antônio Reis, ele está dando aula para nós, quando eu digo nós, para os pastores da Igreja Quadrangular em Araras, do pastor Brocanelli. Está perto dos 10 anos, né, que ele começou a dar aula, e aí alguém poderia ter imaginado, não, ele vai falar sobre uma matéria aí, e aí pronto. Mas está indo, porque, amados, o assunto não termina, né? Não termina. Então, está conosco já há bastante tempo, e eu costumo dizer nas apresentações que se ele conseguiu, né, vamos dizer assim, ser convidado para dar aula na igreja em Araras, com o pastor Brocanelli, que é muito exigente mesmo, e se ele está há vários anos, então, é porque ele, como se diz, passou no teste, né, passou no teste. E depois disso, aí outras oportunidades foram surgindo, ele dá aula em uma igreja, né, também online, pelo Google Meet, tá, começou lá em Gênesis, está indo, avançando, enfim, aí surgiram os cursos da Secretaria Estadual, Escatologia, Pentecostalismo. E agora, falando com o pastor Erivelton, os cursos se tornaram nacionais, dando oportunidade para outros estados, ou todos os estados, né, do Brasil, para poderem participar. Então, quero apresentar para vocês o professor Antônio Reis. Ele não é pastor de igreja, não é pastor titular, o ministério dele, o chamado dele de mestre mesmo, ele é professor, e vamos ver a impressão que vocês terão dele e da aula dele após o término, tá? Então, professor Antônio Reis, agora é com o senhor. Paz, queridos. Bom ter vocês aqui, né? Essa aula introdutória tem sido preparada já há algum tempo, tá? O Martins vai colocar uma projeção pelo qual a gente vai andar, mas para a gente iniciar, na realidade, eu quero dar um panorama para vocês, inicial, sobre essa grande questão que, para quadrangular, não é para existir problema algum em relação ao Ministério Feminino. Porque a grande pergunta, né, que surge é: mulheres podem exercer ministério de forma plena, inclusive pastoreando igreja? É uma questão importante que, logicamente, que essa aula introdutória não tem por objetivo fechar a questão e nem responder de forma plena isso aí, porque, na verdade, a gente basicamente tem uma hora e pouco aqui que a gente vai estar conversando. Por isso que foi planejado um curso de 5 meses para o ano que vem, e eu quero só mostrar para vocês o que, na verdade, é debatido nesse meio, qual que é o panorama no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, na realidade, que essa questão ela é um pouco mais aberta. No Brasil ainda ela é bastante fechada, tá? Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte: nós temos no Brasil igrejas evangélicas que aceitam mulheres, tá, no ministério
de maneira que elas possam ser, inclusive, titulares. E tem igrejas que não aceitam em esfera alguma dentro de ministério. Tá? Então, eu tenho uma vivência de mais 20 anos dentro de seminários e escolas teológicas, não somente ligado ao quadrangular, tá? Mas como igrejas e Assembleia de Deus que se opõem, na verdade, alguns ramos se opõem ao ministério feminino, tá? E às vezes em qualquer nível. E uma coisa isso que a gente precisa colocar aqui, tá? E a gente vai tentar abrir esse leque para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que vão nos ouvir ainda, porque a aula vai estar disponibilizada, vai estar gravada, tá? É que, como no Brasil não existe uma coisa, amados, chamada tradição teológica. O que eu quero dizer com isso? Não existe uma exigência, tá, plena para que um pastor, tá, ou uma pessoa para ser ministro de uma igreja tenha formação teológica. Hoje, grande massa das pessoas que pastoreiam igrejas, elas vêm de um período onde bastaria a pessoa ser voluntária para assumir posições. Isso ocorre muito na esfera pentecostal, principalmente, e na esfera neopentecostal. Então, o que ocorre, isso que eu tenho visto, quando uma pessoa é contra o ministério feminino, você pergunta os motivos. E aí você observa que não existe. Você ouve perguntas bobas, assim como, mostra, pastora, na Bíblia só tem uma lá no Antigo Testamento que pastoreava ovelhas. Tá? E aí você busca os argumentos dessas pessoas, e aí você nota que não existe argumentos, o motivo pelo qual elas são contras. Tá? E aí existe, na verdade, uma cultura que se desenvolveu, tá, dentro do meio evangélico, tá, de mulher não poder, tá? Assumir ministério como titular. Aí você olha para outra esfera também e você vai, vamos ver os argumentos daqueles que são a favor. Tá? E aí o que você percebe é que as pessoas que são a favor, elas aceitam, tá? E em todas as esferas, a mulher assumir, mas você nota também que não existe argumentos. Tá? E aí, qual que é uma das questões das propostas? Tá? Nós temos vários textos na Bíblia que são usados pelos dois lados do debate, e o curso, tá? Aqui a gente vai ver só alguns rapidamente, tá? Mas o curso se propõe, na verdade, trabalhar no âmbito exegético com esses textos e demonstrar, na verdade, por que o texto bíblico exposto a uma exegese, ao uso das línguas bíblicas, tudo, a questão cultural, para você examinar, não existe restrição em âmbito algum para a mulher poder, na verdade, exercer, tá, ministério a nível, tá, de titular. Não existe, na verdade. Então, uma das propostas são essas. Mas, dentro dos argumentos, e essa é uma das questões que a gente vai começar a olhar aqui no início, um dos argumentos que existe, e é uma falácia, principalmente em rede social, é que a ascensão do pastorado feminino ela é resultante do surgimento do movimento feminista no século XIX. Tá? E aí se fala, na verdade, se trabalha, na verdade, com a questão de que nunca houve pastora dentro da igreja e que isso só surgiu, tá, por causa da ascensão do movimento feminino. Tá? Então, essa é uma das falácias, tá, que se usa. Então, dois termos para vocês gravarem. Na teologia, as pessoas que estão a favor do ministério feminino, a gente chama de igualitário, tá? Ou perspectiva igualitária. E quem é contra chama-se complementarista, tá? Ou perspectiva complementarista, ok? Mais uma informação. A grande massa, falando do âmbito teológico, tá? Principalmente mercado americano, teologia não brasileira, não nacional. De cada 10 grandes eruditos do mundo teológico, 9 são a favor do ministério feminino. Só que as obras desses autores, elas não são divulgadas, não são difundidas no Brasil. Para vocês terem uma percepção, até esse ano que a gente está, 24, a última vez que uma editora brasileira lançou uma obra a favor do ministério feminino foi em 97.
tá? Foi em 97 que lançaram. Então, teve agora um lançamento esse ano de um livro fazendo uma defesa do Ministério Feminino por um grande acadêmico, na verdade, e uma editora brasileira publicou essa obra. Então, a gente tinha uma lacuna, basicamente, tá, pessoal, de 2 décadas, mais de 2 décadas, que não havia uma publicação. E por que não existe publicações nesse sentido? Não existe publicações nesse sentido porque as maiores editoras que nós possuímos no Brasil, elas se opõem ao Ministério Feminino. Então, elas não têm interesse algum, tá? Porque elas estão ligadas de uma forma confessional, tá? A essa restrição das igrejas quais elas estão ligadas. Então, só para que a gente possa compreender. Agora, um panorama para vocês então perceberem que essa argumentação em que mulheres não pastorearam na história da igreja, tá, na verdade, né, uma desinformação. O Martim já vai avançar algumas projeções, e eu quero mostrar para vocês que na igreja primitiva, quando eu falo de igreja primitiva, eu estou falando, tá, a partir da morte do apóstolo João, ano 100, estima-se que o apóstolo João morreu no ano 100, e a partir do ano 100, tá, começa, na verdade, tá, a surgir, a termos relatos, na realidade, tá, do desenvolvimento da igreja, das igrejas começando cada vez a aumentar mais, porque é o período que, na verdade, você já não tem mais livros bíblicos, tá, e aí começa a surgir outros materiais para o período. E quando você se defronta com esse aspecto da história, você começa a perceber que as mulheres, elas começaram, a partir do 2º século, já terem funções, tá, de âmbito não só de auxiliar, mas até de âmbito pastoral. Aí eu preciso só fazer uma definição para vocês do seguinte: como que funcionava a igreja no mundo antigo? Quando você tinha, tá, você tinha igrejas em determinadas cidades, normalmente pequenas cidades, uma única igreja que eram em casas, tá? Não existia templos. As igrejas se concentravam tudo dentro dos lares, dentro de casas. Existia igrejas específicas, tá? Casas específicas para o encontro. As pessoas que dirigiam essas igrejas, eles não eram designados como pastores, eles eram designados como presbíteros. Tá? Então, o título pastoral para as igrejas era pastores. E o que ocorria? Todas as regiões, elas tinham uma cidade maior que centralizava uma liderança. Então, ocorria a seguinte questão: as igrejas, as cidades pequenas, elas respondiam para uma cidade que controlava todas elas. A pessoa que pastoreava, tá, e quem liderava essa igreja desse local, ele não tinha designação de presbítero, tá? Ele tinha a designação de bispo. Então, na escala, você tinha presbítero, igrejas de cidades menores, e bispo, que quer dizer basicamente um supervisor, que controlava, na realidade, tá, aquelas regiões. O que a gente tem na história? Nós temos mulheres como presbíteras, tá, dirigindo igrejas nessas cidades menores, e nós temos um relato, tá, de uma episcopisa, na verdade, né, que seria o feminino para bispo, né, tá, chamado Teodora. Existe um relato, existe um artefato, um achado, na verdade, que demonstram que havia uma mulher que supervisionava uma região no grau pastoral. Isso é muito comum você achar nos relatos da igreja primitiva, anos 100, 200, 300, 400. E o que ocorre? A partir do 4º século, o cristianismo passou a ser reconhecido pelo Império Romano. Então, a igreja começou a se institucionalizar. Então, o primeiro relato, pessoal, que nós temos de restrição ao exercício de ministério feminino vai acontecer no fim do 4º século, ano 384, se não me foge a memória, tá? É um período em que começa as restrições, mas não se restringe totalmente, tá?
mas começam, na verdade, alguns encontros, alguns concílios que já começam a restringir. Eu coloquei para vocês aqui, na verdade, uma projeção, tá? Ela está aí, tá? Que aí é um relato, na verdade, no sul da Itália, tá? E ele vem de uma figura que o relato chama de Papa, tá? Mas a figura do Papa, ele é um pouco mais tardia que isso, ok? Que era o pastor principal, na verdade, daquela região. Ó, é uma carta que ele endereçou aos bispos, lembrando, então, os bispos eram os pastores de regiões que controlavam cidades menores. Ó, o que diz aqui, escreveu uma carta condenando bispos que ordenavam mulheres ao sacerdócio. Então, essa carta foi escrita em 494. E isso quer dizer o quê? Que se já existia um movimento na igreja para proibir as mulheres de exercer funções pastorais, quer dizer que isso era algo efetivo, porque você não proíbe algo que já não está em exercício. Então, esse é um documento, na verdade, que existe, em que se demonstra uma questão muito interessante. As mulheres, elas exerciam funções de bispo, tá? Controlavam regiões, de pastores, pastoreavam igrejas, e elas há vários relatos, inclusive, depois eu vou mostrar num texto bíblico para vocês, de mulheres exercendo funções de diaconisas. Tá? Todas as esferas ocorria. Tá? Então, nesse relato aqui, ó, de acordo com o Gelásio, os bispos nessas regiões encorajavam as mulheres a oficiar nos altares sagrados e a tomar parte em todos os assuntos imputados aos ofícios do sexo masculino. Então, é só para você saber. Esse é um documento que tem, logicamente, que no curso, ano que vem, quando a gente começar esse curso, vai estar tudo muito detalhado, vocês vão ter acesso a todos esses materiais, vai ter, além das projeções, que depois vocês podem usar para ministrar estudos na igreja de vocês, vai ter material de apoio para tudo isso aí. Tá? Então, só para que vocês percebam que quando alguém diz, então, e você ouvir alguém questionando, falando que pastorado feminino é uma coisa que vem do movimento feminista que é novo, essas questões históricas destroem todo esse tipo de argumento. Mas isso impera ainda muito, tá, aqui no Brasil, por quê? Porque nós não temos tradições teológicas, não existe estudos aprofundados dentro dessa área. Deixa eu só abrir um leque aqui com vocês e dizer o seguinte, pessoal, eu tenho um site, tá? Que chama Paleortodoxo. É o site que existe a maior concentração de artigos pró-ministério feminino. Se você quer, não vou esperar ter o curso, eu quero, na verdade, estar estudando e eu quero material, é só você entrar nesse local. Tá? Eu vou pedir para o Martins, se ele consegue escrever o endereço, que é paleortodoxo.com, tá? E você pode entrar lá e você pode acessar todo o material, tem material em todas as áreas que você puder imaginar. E eu digo sempre, queridos, se existe uma coisa que eu nunca na minha história como cristão fui convencido, é que mulher não poderia exercer ministério. Tá? Isso eu nunca fui convencido. Oi. Professor, com licença, só um minutinho. Só uma breve explicação, né, que o acesso lá ele é limitado, né? No Paleortodoxo, que é o nome do site do senhor. É uma assinatura de quantos reais mesmo? É bem caro, não é não? R$7 reais. R$7 mensais. Amados, o conteúdo é muito bom, é bastante técnico, né? Os textos lá. Não é algo assim que o aluno seja obrigado a assinar, não é nada disso. Está lá, faz parte, né? Se você assinar mais, qual o período, professor? Um mês é 7, depois tem a opção de fazer também... Eu tenho, se você quiser fazer uma assinatura anual, é R$40, e aí você fica o ano inteiro protegido por isso aí. Então, tá. tem um ano aí, R$40. E se você quer fazer um mês só de teste, são R$7. É só para explicar, porque às vezes a pessoa vai lá e no acesso não está dado, não é liberado para todos, por esse motivo, tá bom? Obrigado. Martins, pode avançar essa projeção? O Martins acho que vai escrever para nós aí, e ele coloca aqui embaixo, aqui aparece para vocês
o endereço, tá? Tá certinho. Mas, de qualquer maneira, se você entrar no Google e digitar paleoortodoxo.com, você vai conseguir acessar. Ó, pessoal, mais uma questão, aqui, ainda dentro dessa questão histórica. Ó, essas proibições provam a perseverança das mulheres presbíteras no sul da Itália. Se os concílios da igreja proibiram a ordenação de mulheres como sacerdotes ou diáconos, isso deve implicar que elas realmente foram ordenadas. Então, é só para... O endereço está aqui, depois vocês podem... pega aqui nessa caixa de baixo. E aqui é só para vocês entenderem que as restrições que surgiram porque o ministério feminino era efetivo. Agora, uma coisa que eu preciso só pontuar para vocês, o quarto século, a partir do ano 313, é que quando a igreja começa a se organizar. Tá? Ela ganha liberdade, né, de culto público, tudo, e aí começam a surgir os templos. Então, as proibições só surgiram depois que a igreja se organizou como instituição. Então, é interessante, né? Nos primórdios não havia nenhum tipo de restrição em relação a isso aí. Tá? Mas, assim, vamos avançar aqui para a gente abrir mais essa questão do que é. Esse aqui é mais um documento que existe, tá? Para esse período, ó. A oitava epístola de Ato, né? Na verdade, né? Responde a um sacerdote que levou a questão. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, ó. Essas mulheres que eram chamadas presbíteras, né? Assumiram o dever de pregar, dirigir e ensinar. Inclusive, a gente tem relatos das mulheres que elas oficiavam, né, os cultos, elas pregavam e elas batizavam também. Tudo. Aliás, na verdade, tudo que você pode entender hoje que uma pastora tem de atividade numa quadrangular, isso existia na igreja primitiva. Essa primeira etapa é só para mostrar para vocês que a argumentação que se usa, tá, moderna, que não ocorreu mulheres, tá, pastoreando, isso, na verdade, é o engodo. Tá? Não existe base histórica para esse tipo de afirmação. Como nós temos pouco material publicado, né, em livros no Brasil, essas questões acabam parecendo verdades. Sabe aquela história? Conta uma mentira um monte de vezes, aí vira verdade? É uma falácia, mas está aí. Então, é só para vocês saberem, por isso que eu coloquei só algumas aqui. Existe muito material para isso aqui, e depois vocês vão poder ter acesso a todos. Tá? Pode avançar, Martins. Tá, então, aqui é um ponto, ó, a mulher como episcopisa, né, tá, quando ela exercia um controle de regiões, tá, o controle de toda uma região, os homens que lideravam essas igrejas como presbítero, eles respondiam para as mulheres que eram episcopistas nessas regiões. Eu citei o caso da Teodora, né, que tem artefatos, né, em relação a isso aí, então está muito bem documentado, não tem nem o que dizer. Tá? Só para você ter uma ideia, houve uma tentativa, na verdade, né, de manipular o artefato histórico, modificando a vogal feminina no fim do nome dela, tentando transformar o que é uma episcopisa Teodora, tá, em um bispo Teodoro, né? Mas isso aí foi tudo compreendido, foi entendido e foi, na verdade, exposto. Okay? Ó, então, no início, os termos bispos e ancião eram usados de forma intercambiável. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. O termo diaconisa só surge no quarto século. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, inclusive, na Bíblia, tá? Que é usado o termo masculino para mulheres. Então, existe o termo diácono na Bíblia, como função ministerial, usado para mulheres. A gente tem um caso muito específico que eu separei aqui para mostrar para vocês, e por exemplo, Paulo, por exemplo, manda, quando ele escreve para Timóteo, ele fala que chama Timóteo de diácono, e as nossas traduções em português traduzem como ministro, tá? Então, só para você entender que haviam pessoas com funções de diaconato exercendo função de pastorado na igreja primitiva. São tudo questões assim, tá, que a gente quer colocar isso para vocês. Ok? Pode avançar. Depois vocês, né, podem até colocar as perguntas aqui embaixo, enquanto a gente está correndo com a aula, tá? Para você, às vezes a linguagem ele é um pouco mais complexa, né? Porque a gente acaba convivendo bastante tempo dentro do campo da teologia, tá? E aí
a gente acaba usando toda essa linguagem aí, e aí vocês podem colocar essas questões. Tá? Aqui é só o relato dela, né, da Teodora, era uma basílica romana do século IV. Tá? A gente está falando do ano 300 ao ano 400. Estamos falando de uma mulher exercendo funções, tá, de liderança dentro da igreja. Ó, mais uma coisinha para vocês, não vai estar aqui. Os mosteiros, eles surgem a partir do quarto e quinto século. Né? E aí tinha os mosteiros masculinos, que eram controlados, né, por abades. Tá? Um abade era o responsável pelo mosteiro. E existia mosteiros femininos, e que era controlado por uma abadesa. Tá? Era uma abadesa, e isso foi até 1100, 1300. Foi na segunda metade da Idade Média, as mulheres em mosteiros femininos, e quem controlava eram mulheres, tá? Eram as abadesas. Tá? Então, só para você entender. E aqui, então, tem o relato aqui da Teodora, só para vocês terem essa percepção aqui. Ó. As evidências visuais e gramaticais apontam para Teodora como uma mulher episcopa. Tá? E o ralo quadrado, tá? Esse ralo é um artefato, tá? Foi encontrado, significando uma pessoa ainda viva para o período. Então, só fizeram um tipo de uma homenagem e hoje ainda consta. Tá? Então, essa primeira parte é só para que vocês saibam que, historicamente, sempre houve mulheres à frente de igrejas. E, de forma moderna, para a gente deixar essa questão histórica, olha, de forma moderna, John Wesley, ele é basicamente, né, embora ele não é ele que funda o movimento, a igreja metodista, né, mas ele é o grande ícone da igreja metodista. O John Wesley, no início do ministério dele, tá, ele era contra o ministério feminino. Ele morreu em 1791, se não me foge a memória. Ele consagra 2 mulheres para o pastorado na igreja metodista. Tá? Aí a gente está falando, tá, do século XVIII. Estamos falando do século XVIII. Isso aí é muito antes do surgimento do movimento feminista. Tá? Então, é só para tentar desmontar alguns tipos de argumentos que são colocados em cima disso aí. Tá? A ideia, na verdade, né, a gente trabalha aqui nos cursos com 5 meses, mas é que é muita informação. Tá? Mas aí vocês vão poder, na verdade, ter tudo isso guardado, arquivado, e vocês vão poder estar estudando cada parte. E o importante é que a gente vai poder mexer com os textos bíblicos em relação a isso aí. Martins, pode avançar. Tá? Aqui é só isso, pode passar outro. Tá? Então, só para vocês terem uma percepção, antes de a gente entrar na questão do celeuma, né, que é a questão do Ministério Feminino, para a gente poder organizar o que é dito, tá? Nós temos um relato, tá? Temos um relato, inclusive, tá, na Bíblia, sobre uma mulher. Ó, pessoal, são 12 apóstolos chamados por Jesus. Tá? São 12. O grupo de 12, tá, é um grupo fechado. Só que existem outros grupos, não só. Na Bíblia, não somente os 12 são chamados de apóstolos. Tá? Existem nesses grupos que também eram designados e chamados de apóstolos. Por exemplo, Barnabé, tá, foi chamado de apóstolo, por exemplo. Ele não era do grupo dos 12. Existe um relato de uma mulher, vou mostrar depois na Bíblia para vocês, o relato de uma mulher, ele e o esposo dela, uma declaração de Paulo, tá? Uma declaração de Paulo, que ela era uma apóstola também. E Paulo, inclusive, fala que ela era cristã antes da conversão dele. Então, assim, muito próximo, na verdade, tá? Do início, né? Do próprio cristianismo, né? Só para a gente entender o que se ventila, na verdade, ó, tá? Porque muitos usam 1 Timóteo 2, do 12 até o 15, aonde Paulo diz assim que não permito que mulher, né, ensine nem exerça autoridade. Alguns querem usar esse texto, na verdade, para dizer que a mulher não pode ensinar na igreja e não pode exercer função ministerial porque não pode exercer autoridade. Eu não vou entrar especificamente aqui, porque eu quero falar desse outro ponto aqui, mas só para vocês terem uma ideia, existe um problema nessa tradução que eu quero mostrar depois para vocês, tá? Para frente, porque existe um termo na língua original que ocorre só uma única vez nessa passagem, e ele não significa a forma em que nós traduzimos para as nossas Bíblias, tá?
Mas a gente vai andar. Ó. Sobre a questão do problema da mulher e a questão dela poder exercer, ó, algumas passagens da Bíblia apoiam uma ampla variedade de ministério de mulheres. É uma declaração, tá? Especialmente aqueles que dão exemplo explícito de mulheres profetisas. Há um juiz com autoridade sobre todo o povo de Deus, por aí vai. Tá? Ó, no item abaixo, outra passagem, que é a passagem que eu citei para vocês, ó, parece proibir as mulheres de ensinar as escrituras. Então, alguns usam esse texto para querer limitar o ministério feminino. Agora, vamos pensar o seguinte, nós aceitamos que Timóteo é uma carta escrita por Paulo. E olha, Paulo incentiva o ministério de várias mulheres durante todas as suas cartas. Aí você poderia imaginar, pô, então tem alguma coisa errada, né, nisso aí. Alguns acreditam que tem. E aí eles acham que Paulo fala uma coisa num texto e depois fala outra em outro texto. E aí eles, com esse entendimento, querem limitar o ministério feminino. O que a gente quer demonstrar é que existe um equívoco na interpretação desse texto por uma ala, tá? por uma ala evangélica. Deixa eu só dar uma informação, mas não é do contexto brasileiro. Pessoal, olha, nos Estados Unidos, a partir de 2012, a Assembleia de Deus passou a consagrar mulheres para o ministério, tá? Nos Estados Unidos. Hoje, 12 anos depois, 40% dos ministros da Assembleia de Deus nos Estados Unidos são mulheres. 40%. Tá? São mulheres titulares. Tá? Então, só para você ver, e eles começaram em 2012, tá? que é, na verdade, a posição oficial deles, e 40% hoje dos ministros já são mulheres lá. Então, a gente tem bastante coisa para andar, na verdade, em relação a essas questões. Martins, pode avançar. Ó. Aí vem em cima da... Não, volta um. Ó, se algum texto parece apontar em uma direção e outros em uma direção diferente, temos, então, várias opções. Tá? Então, vamos partir do princípio que tem um texto que permite e o outro não permite. E aí vem as viabilidades. Isso aqui, eu estou só expondo para vocês, que é o que se entende no meio da teologia. Tá? E a gente vai tentar demonstrar, dentro dessas possibilidades, que a possibilidade bíblica é que mulher pode, sim, estar envolvida no ministério em todos os âmbitos ministeriais. Tá? Vamos lá, pode ir. As alternativas, ó. Vamos lá. A Bíblia permite às mulheres alguns tipos de ministério, mas proíbe outros. Aí vem uma alternativa. Alguns aceitam isso aqui, tá? Alguns aceitam, então, que as mulheres só poderiam exercer em algum nível, em algum grau, tá? O ministério. Outra alternativa. A Bíblia proíbe o ministério de mulheres na maioria das circunstâncias, mas permite exceções em casos específicos. Caso em que devemos permitir tal ministério hoje em casos excepcionais. Aí, segunda alternativa, vamos lá, mais uma, tá? Ó, a Bíblia permite o ministério de mulheres em circunstâncias normais, tá? Mas proíbe em casos excepcionais. Então, seriam proibições como exceções, tá? Ó, caso em que devemos permitir na maioria das circunstâncias hoje. Ou seja, essa terceira alternativa é a alternativa que nós estamos batendo aqui, que a quadrangular defende, tá? Em que a mulher, tirando casos excepcionais, tá? Que tem que ser analisado em particular, as mulheres podem exercer, então, o ministério em todos os âmbitos. Tá? E aí vem, um grupo de texto está errado, é uma outra alternativa, tá? Foi o que eu pontuei. Ó. Esta não é opção para evangélicos conservadores. Para vocês terem uma ideia, existe no meio da teologia pessoas que não acreditam, na verdade, em que Timóteo foi escrito por Paulo, porque eles acham que existe uma contradição, porque nessa carta, pegando 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, parece que ele está proibindo. E aí, nas outras cartas, ele permite, incentiva e elogia as mulheres no ministério, né? Por exemplo, você pega a Prisca, né? Prisca e Áquila, né? O nome da mulher sempre aparece antes do nome do homem. Isso é uma exceção dentro do contexto judaico, porque demonstra que há uma primazia da mulher, né, em relação ao ministério ali,
por isso que o nome dela acaba se antecedendo. Inclusive, a Priscila, que aparece lá em Atos 18, fala que ela foi quem educou teologicamente Apolo. E Apolo é destacado nas Escrituras como um dos professores mais eruditos que havia, tá, no contexto de Paulo. Então, só para a gente poder ter uma percepção que, se você aceita a autoria paulina, que é o que a gente entende, você vai partir que Paulo está equivocado ou a interpretação moderna do texto está equivocada. São coisas para a gente pensar. Tá? Vamos andando aqui? Então, vamos lá. Evidências para mulheres líderes da igreja. Aqui a gente vai entrar na Bíblia, tá? Ó. Vocês podem acompanhar, vocês podem dar uma olhada aí. Eu cito aqui, na tradução da NAA, Romanos 16, 7. Tá? Então, o que está escrito lá? E eu coloco várias traduções aqui, porque nós temos várias traduções diferentes em relação a isso. E aqui eu marco e deixo em negrito um nome que, teoricamente, é o nome da mulher. Andrônico é o esposo, tá? Andrônico é o esposo. E aí aparece aqui, Júnias, porque nas traduções da NAA, que é a tradução nova da Almeida, e outras traduções em português, aparece o nome da mulher com S no final, tá? Então, aí fala, saúdo a Andrônico e Júnior. Aí fala assim, Paulo falando, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos. Aqui eu deixo em negrito o termo bem conhecidos, porque é assim que a NAA está traduzindo. Eu coloco mais outras, a NVI, ele traz o nome da mulher como Júnias também, tá? E aí, a segunda parte, a NVI coloca assim, são notáveis entre os apóstolos. Tá? São notáveis entre os apóstolos. E ainda mais a tradução da Almeida, Revista Corrigida, que é a mais antiga. Aí ele não coloca mais um S no final do nome. Tá? Não coloca mais um S no final do nome. Então ele fala, saudai Andrônico e a Júlia, meus parentes. E aí no final, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim. Ok? São traduções, e eu vou enfatizar para vocês por que eu marquei o nome da mulher aqui e por que eu marquei essa questão da segunda parte em negrito. Avança que a gente tem mais uma tradução para olhar. Essa aqui é a Bíblia Linguagem hoje. Tá? E aí está escrito da seguinte maneira, saudações a Andrônico, e aí vem, e a irmã Júnia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. E aí vem a parte mais importante, eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Essa é a única tradução em português que ela, na verdade, ela modifica, tá? Colocando, na verdade, eles como apóstolos, o homem e a mulher. Aqui eu só quero fazer algumas observações para vocês, dizer o seguinte, na língua original, que é o grego, que foi escrito, tá? Essa carta de Romanos, esse termo que eu marco na segunda parte do verso, tá? Que é contado entre eles, são bem conhecidos, a palavra grega, o sentido literal dela é contado entre, tá? Então, essa tradução que designa Andrônico e Júnia como apóstolos, ela nos dá, na verdade, uma tradução correta à língua original. Só que esse é um problema, na verdade, para a igreja da Idade Média, tá? Porque você tinha uma mulher em uma função de eminência dentro da igreja e era conhecida, na verdade, por esse texto, está lá em Romanos 16, 7, que depois você pega, dá uma olhada, lê, lá no site tem vários artigos sobre essa personagem. Mas eu quero trazer uma coisa para vocês, só para vocês entenderem que nós precisamos deixar a Bíblia falar. Só que, lamentavelmente, alguns modelos de teologia que rejeitam o mistério feminino, eles acabam usando de recursos não cristãos, na verdade, para poder mudar essa realidade. Então, você vai observar aqui agora, né, atente bem para isso, que eu coloquei as traduções diferentes. Você vai observar que nas primeiras traduções que eu coloquei,
a palavra, o nome da mulher aqui aparece com S no final. E nas outras traduções, aparece sem o S. Então, aparece Júnias e Júnia. O que acontece, irmão? Júnia é um nome totalmente atestado nos manuscritos gregos mais antigos. Quando chega em 1300, a Igreja Católica, ela faz um movimento para dizer que Júnia não era uma mulher, era um homem. E Júnias é um nome latino, não é um nome grego, tá? Júnia é um nome grego. Júnias é um nome latino masculino. Então, ela introduz nas traduções dizendo que na verdade, são dois homens. E isso acabou ganhando expressão. E aí ficam dois homens, tá, que eram apóstolos, tá, que foram contados entre os apóstolos. Só que acontece, hoje, com as pesquisas modernas, praticamente 90% das traduções americanas não usam mais Júnias, porque se entendeu que é um nome masculino, tá? E o nome Júnia tem uma atestação maravilhosa na igreja primitiva, inclusive tem líderes. Depois, no curso, eu vou colocar alguns líderes da igreja primitiva que elogiam, inclusive, Júnia, tá? E falam que era uma mulher, de fato, que dão testemunho nesse texto que era uma mulher. E todo o problema que surge com esse tipo de manipulação é que eles precisavam retirar, no meio do apostolado, uma mulher. Porque ela estava em destaque, tá? Porque esse texto fala que eles eram bem conhecidos entre os apóstolos. Tá? E aí, essa manipulação foi passada. Quando surgiu a Reforma Protestante, isso continuou, queridos. Isso continuou. Só que hoje, a atestação escriturística ela é tão forte a favor de definir, na verdade, Júnia, né? E era mulher, em que eles estão se apegando no contexto americano, mais na segunda parte, negando que uma mulher poderia ter sido contada entre o apostolado da igreja primitiva. Não é entre os 12, tá? São outros grupos chamados de apóstolos que surgiram, tá? Que nem Paulo, que é um apóstolo nascido fora de tempo, Barnabé também é chamado de apóstolo, e por aí vai. Depois eu vou passar uma lista, né, no curso para vocês, sobre pessoas que são chamadas de apóstolos fora do grupo dos 12, ok? Então, essa é uma questãozinha. Então, se alguém algum dia perguntar para você, os apóstolos eram tudo homens, você pode usar esse texto e pode usar essa tradução, ok? Só para que você tenha um pouco essa percepção do que, na verdade, a gente está falando. Porque não era para as pessoas fazendo qualquer coisa para defender um sistema teológico. Eles têm que trabalhar com a verdade. Pode avançar, Martins. Aqui é só algumas citações, é só para balizar o que eu estou falando para vocês. Aqui há algumas citações de alguns acadêmicos famosos. Tudo bem que vocês vão, nunca ouvi falar desse camarada, né? Tá? Mas é só para vocês, eu coloquei aqui para vocês saberem que no meio da erudição teológica, as pessoas estão dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês aqui, ó. E aí, o Michael Bird, né, tem livro publicado em português pela editora Thomas Nelson, ó. Ele diz o seguinte: há um tsunami de evidências textuais e patrísticas para Júnia, né, que se mostram esmagadora, apesar de alguns escribas travessos, tradutores tendenciosos, lexicográficos preguiçosos e comentaristas dogmáticos. O texto fala sobre uma mulher chamada Júnia. Tá? E aí tem uma outra citação, tá, de um outro, né, erudito que diz o seguinte: chega a chamar o masculino Júnias, de invenção de imaginação chauvinista. Deixa eu só destacar uma coisa para vocês. A grande massa do público evangélico não sabe que Júnias é nome de homem, tá? Não sabe. Inclusive, se você pegar as notas de rodapé das Bíblias no Brasil, eles comentam nas notas que é uma mulher, tá? Mas, na realidade, isso é um nome masculino. Tá? É um nome latino masculino. Essa é a origem. Inclusive, pessoal, eu li uma erudita, né, uma historiadora, ela falando assim, que um dos segredos mais bem guardados que existe na igreja primitiva chama-se ministério feminino. Tá? Parece que queriam esconder a 7 palmos, isso aí.
Deixa eu só colocar mais alguns. Pode avançar, Martins. Tá? Para vocês verem, aqui essa obra também desse autor aqui tem em português, é um comentário de Romanos, tá? Da editora Paulus, né? É uma obra, comentário de Romanos, e olha o que ele fala, na verdade, sobre essa mulher. Ó, o nome feminino Júnia era dado como certo pelos comentaristas patrísticos. Patrístico é uma designação que você fala para o período do ano 100 até o ano 500. Tá? Basicamente, né? Arredondando de forma bem grosseira. Então, existe muita literatura escrita nesse período. E quando você encontra essas literaturas, e eles comentando esse texto, eles dizem exatamente isso aqui que ele está dizendo. Tá? Ok? E de fato, até a Idade Média, tá? A suposição de que deve ser masculino é uma acusação marcante da presunção masculina em relação ao caráter e à estrutura do cristianismo primitivo. Olha só. E aí, olha que podemos concluir firmemente, no entanto, que um dos apóstolos fundadores do cristianismo foi uma mulher e esposa. Tá? Então, pode ser, isso aqui pode ser novidade para muitos de vocês, ok? Mas aqui a ideia é só colocar vocês em contato com algumas questões importantes, que essa questão é toda uma argumentação para mostrar que ministério feminino não é novidade do século XIX, século XX e XXI. Não é novidade. Isso está cravado não só nas escrituras, como na história do cristianismo. Então, você, mulher, pode exercer seu chamado tranquilamente, tá? À frente da onde você foi colocado, sabendo que a posição que você está exercendo está totalmente amparado nas escrituras. Agora, não deixe de fazer o curso ano que vem, tá? Vamos andando aqui, ok? Mais uma citação, ok? Além disso, Bruce Metzger, que é um dos grandes tradutores das Bíblias americanas, tá? Já morto, né? Faz a seguinte declaração: o nome latino feminino, tá? Júnior, ocorre mais de 250 vezes em inscrições gregas e latinas encontradas somente em Roma. Ele está dizendo o seguinte, que fora da Bíblia, esses nomes são muito bem atestados, tá? Eles são muito bem atestados, e aí a segunda parte, quando os manuscritos gregos, né, contém Romanos 16:7, começaram a ser acentuados, os escribas escreveram o feminino, Júnia, tá? Então é só para vocês saberem assim que o que na verdade tem muita gente dizendo. Então por isso que eu falei para vocês, de cada 10 eruditos renomados, 9 defendem o ministério feminino, tá? Depois por aqui não vai dar, mas depois eu queria mandar uma lista para vocês só de teólogos famosos, né? Talvez vocês conheçam, até tenha livro de alguns que defendem o ministério feminino, tá? Mas à medida que for possível eu vou mandar essa lista aí para vocês, tá? Vamos lá, vamos andando aqui porque o nosso tempo aqui, Então, aqui volta então, Saldanha Andrônico Júnior, né? Aqui na verdade é uma citação da patrística, tá? Esse na verdade foi um pastor muito importante. Ele viveu perto do ano 380. E ele fala desse versículo, e ele cita aqui, Saudai Andrônico Júnior, ele coloca que são notáveis entre os apóstolos. Ser um apóstolo é algo grandioso, mas ser notável entre os apóstolos, pense que canção de louvor maravilhosa é essa. Eles eram notáveis com base em suas obras e ações virtuosas. De fato, quão grande deve ter sido a sabedoria dessa mulher, que ela foi considerada digna do título de apóstola. Queridos, isso aqui é evidência histórica dentro do cristianismo. A obra desse autor tem publicação em português. É o comentário deles às Epístolas Paulinas em 3 volumes. Você encontra na editora Paulus a obra, você pode pegar, comprar, ler, estudar isso aí. E olha, essa é a declaração que ele faz no ano 380. Tá? Então, assim, é lamentável que muitas pessoas, eu vou imaginar que estão desinformadas, ficam acusando, na verdade, o ministério feminino, sendo que lá no início do cristianismo eram reconhecidos por seus líderes, porque após a morte do apóstolo João, os líderes, na verdade, que surgiram depois dele, eles davam esse tipo de testemunho, igual está nesse texto aqui, ok? Vamos andando aqui. Tá? Então,
Aqui tem uma questãozinha que eu acho importante para vocês. Ó. Essa é uma citação, o nome do camarada chama T. Robertson. Aí vocês falam, pô, nunca ouvi falar nesse indivíduo. Ele foi um catedrático da língua grega. O Novo Testamento está escrito em grego, tá? Lembrando isso aí. Ele foi um catedrático, tá? Da língua grega. Tá? Foi o maior catedrático, na verdade, dessa língua no século XX. Ó. Afirma que a frase, ó, e aí ele cita a frase, né? Tá? Em grego, né? Entre os apóstolos significa que eles são contados entre eles no sentido geral, tá? Em que Barnabé também era contado. Tiago, o irmão de Jesus, foi chamado de apóstolo também. Tá? Silas foi chamado de apóstolo. É só para a gente possa entender, então, tá? Em que as pessoas que conhecem, na verdade, essas línguas, eles fazem a mesmo tipo de defesa. Tá? Então, só para olhar para isso aí. Aqui, ó, outras figuras que falam a mesma coisa, tá? Ó, e aí, ó, Lightfoot concorda que a única maneira natural de traduzir, ó, tá? A palavra é considerado como apóstolo. Só que eu só estou enfatizando isso para vocês, pessoal, porque a grande massa das traduções que você usa em português, ela com essa ênfase, com exceção dessa última tradução que eu coloquei para vocês, que é a Bíblia Linguagem Hoje, tá? Aí ela dá essa ênfase. Mas eu quero que vocês entendam que a favor do Ministério Feminino estão todas essas declarações. E aqui uma erudita, né, moderna, né, faz a mesma observação. Ó, a preposição grega aqui utilizada tem sempre a ideia de estar dentro de. Tá? Então, é só para vocês terem essas percepções. Eu sei que talvez vocês falem assim, pô, eu nunca ouvi falar esses nomes aí. Não tem problema, amados, não tem problema. É só vocês saberem que são pessoas de peso dentro da história da igreja e que muitas contribuições deram para o avanço da ortodoxia e das doutrinas. Né? E aqui, um erudito que morreu em 1990, né, o F.F. Bruce, ó, acrescenta que eles não apenas eram bem conhecidos dos apóstolos, mas eram membros notáveis do círculo apostólico. Esse talvez é um dos maiores eruditos do século XX. Tá? Ele faz essa afirmação. Tudo isso pode parecer, no primeiro momento, novidade para vocês, mas fiquem contentes. Saibam que existem mais pessoas hoje no meio da teologia que apoiam o ministério feminino do que bate contra. Tá? Lamentavelmente, quando você olha para a realidade brasileira, parece que a massa é contra, a grande maioria é contra, mas ele cai num problema que eu já coloquei aqui. Nós não temos uma tradição teológica desenvolvida no Brasil. Então, o que a secretaria está tentando fazer é trazer isso para vocês, para que vocês possam ter acesso a esse tipo de materiais, tá? Para que vocês possam, na verdade, com cada vez mais propriedade, estar ensinando essas questões para a igreja. E aí, qualquer questionamento que surgir, tá, no cotidiano, no dia a dia da igreja, você pode estar respondendo ou pode estar indicando o próprio site que eu coloquei para vocês aí, aonde tem materiais de sobra para essas questões aí. Vamos avançando aí, Martins, para a gente poder trabalhar com algumas outras coisas aqui ainda. Vamos lá. Aqui ainda está falando, ó, ele vai além dos 12, no entanto, Tiago, né, irmão de Jesus, era chamado também, né, fala mais de uma vez de uma pluralidade de apóstolos. É só para comprovar essa projeção, só para mostrar para vocês que fora do círculo dos 12, outras pessoas foram conhecidas por apóstolos também na própria Bíblia, ok? Vamos lá. Ah. Deixa eu ver, ó, Epafrodito, ó, um dos seus apóstolos também, tá? Então, esse ponto aqui é só para evidenciar isso aí para vocês, tá? Pode avançar, ó, Martins. Ó, tá ok? Aí aqui a gente cai em outro ponto, tá? Um outro ponto, um outro texto que eu queria mostrar para vocês. Ó, Romanos 16, 1 e o versículo 2 também, ó. Recomendo a vocês nossa irmã Febe. Como é que está na tradução de vocês, se vocês usam Bíblia Almeida, tá? Usam as Bíblias Almeida nas suas várias vertentes, esse texto está mais ou menos assim, ó. Recomendo a nossa irmã Febe, que serve na igreja de Sencreia. Aqui não existe. Nas traduções brasileiras, tá? Você não encontra facilmente o título diaconisa aqui para ela, tá? Então, a NVI, que é uma tradução, coloca como serva, né? Serva na igreja de Sencreia. O que eu quero trazer para vocês aqui
é que, na verdade, a palavra que a gente traduz aqui é um substantivo grego, tá? E ela é a palavra masculina para diácono. Então, é um título que era utilizado para ministros. Então, aqui, nessa tradução, eu coloquei diaconisa na igreja Sencreia, para a qual recebam no Senhor como convém aos santos, e ajudem em tudo o que precisar, tá? Então, aqui é só esses 2 versículos, mas o meu destaque aqui é que, na verdade, o termo que eu coloco aqui, diaconisa, ele vem do substantivo, tá? Masculino, que era utilizado, né, para ministros, ok? E aqui é masculinos, e aqui é utilizado para uma mulher. Tá? Então, não há problema nenhum. É só para vocês entenderem aqui que, quando você estiver na frente desse texto, saiba que ela era uma ministra do evangelho. Tá? E tem uma outra coisinha aqui que é uma tradução pobre também, ó. Aqui diz assim, ó, e ajudem em tudo que precisar de vocês, pois ela tem sido uma benfeitora de muitos. Aqui tem um destaque também que eu quero indicar para vocês, que ela ajudava, a palavra original aqui, né, benfeitora, pode ser patrona, né? Patrona era uma pessoa que dava sustentação financeira para outros. Ela ajudava financeiramente outras pessoas, então o termo seria assim, benfeitora ou ajudadora, como aparece em algumas traduções. Tá? A ideia é uma ideia financeira, tá? De sustentação econômica. Então, e ela era de Sencreia. Sencreia, olha, ela é uma cidade colada à cidade de Corinto. E aí ela foi, na verdade, usada por Paulo para levar a carta para Roma. E aí, por isso que na carta ele coloca isso e fala dela para a igreja. Mas ela existia, ela exercia, na verdade, um ministério na igreja de Cristo que ficava na cidade de Sencreia. Vamos lá, vamos escrutinar mais a questão aqui, ok? Ó, os estudiosos concordam que Paulo escreveu Romanos, ó, tá? Então, quanto à autoria de Paulo. No entanto, é difícil acreditar que o homem que escreveu Romanos 16:1 pensa que as mulheres não deveriam falar na igreja, ou que as mulheres são facilmente enganadas. Então, ele está só... Aqui a ideia é mostrar o seguinte, ao mesmo tempo que ele está falando de uma mulher que é ministra na igreja, aí vem o ponto. Vem cá, mas e aquelas outras textos que ele proíbe a mulher e aqui ele está falando de uma ministra, tá? Então, é a esse ponto que é um dos pontos que a gente precisa avançar, né? Tá? No nosso curso, né? Ano que vem, para mostrar que existe, na verdade, um problema de interpretação do mundo moderno, né? Daquelas pessoas que se opõem a isso. Porque, queridos, uma proibição pelo apóstolo Paulo, ela pode ter o sentido universal, que quer dizer o quê? Que vale para todas as igrejas em todas as eras. Mas ela pode ter uma proibição local. Vale especificamente para aquela igreja dentro daquela situação em que estava ocorrendo, pelo qual ele proibiu. Tá? E é esse ponto. Então, quer dizer, uma proibição pode ser universal ou local. Esses são pontos de discordância que existe entre aqueles que apoiam e aqueles que são contra. Aqueles que são contra o ministério, eles acham que lá em Timóteo 2, do 11 ao 15, é uma proibição universal. Mas a gente quer provar esse ponto, que a proibição lá é uma proibição local por causa de fatores culturais, tá? Questões culturais, ok? Então, mas aí é uma coisa que a gente vai explorar isso com vocês melhor. Mas eu só quero que vocês entendam que todos esses textos, por mais complexos que vocês possam imaginar que seja, tá? Depois, né? A partir do ano que vem, né? No nosso curso, a gente vai explicar em detalhes isso com material de apoio para vocês. Pode avançar, Martins. Aqui é só para destacar para vocês a palavra, né? Ó, a palavra que aparece lá, né? Quando fala de Febe, né? Diáconos, né? Que é um equivalente, pode ser servo no sentido de ter um ofício na igreja, é usado com esse significado nos evangelhos, mas na época de Paulo, diácono estava sendo usado por cristão para indicar um líder separado para o ministério. Aqui é uma questão que a gente precisa ficar sempre atento. Hoje, você pensa no diácono, e você pensa no diácono que serve lá na sua igreja. A função de um diácono hoje é muito diferente da função do diácono na igreja primitiva. Lembre-se lá de Atos 6, quando
algumas pessoas foram separadas para o diaconato, tá? Entre eles estava Filipe e entre eles, tá? E estava Estevão também. E olha a forma que era o Estevão, tá? Se você comparar o Estevão com o diácono de hoje, você fala, não, o Estevão não era um diácono. Então a gente precisa ter em mente que a função que um diácono exerce hoje é diferente da função que um diácono exercia na igreja primitiva. Vamos lá. Vemos evidência em Atos e nas cartas de Paulo de que diáconos se referiam a líderes que ministravam aos pobres e que ensinavam e pregavam. Okay? Então, só para destacar que aí tem algumas referências aqui, inclusive, já falei para vocês, Paulo, nas suas cartas a Timóteo, ele chama Timóteo de diácono e a tradução em português aparece ministro. Tá? Ok? Então, para ficar de olho nessas questões. Aqui, em suas cartas, Paulo se referiu a Apolo, Timóteo e Epáfrodito como ministro, usando o termo diáconos. Tá? Lembrando, pessoal, diáconos é um substantivo. A tradução, aquela que serve na igreja, não faz sentido, por quê? Porque você precisava ter um verbo ali. Então, se você tivesse um verbo ali, aí poderia estar falando igual as traduções da Almeida fazem, mas é um substantivo. Deixa eu só citar um erudito moderno que chama Greg Kinner. Ele fala assim sobre esse texto. Toda vez que Paulo usa esse termo nas suas cartas, ele sempre se refere a alguém do ministério. Sempre. Tá? Então, é alguma coisinha só para vocês ficarem atentos e atentas sobre isso aí. Vamos lá. Aqui tem mais, aqui essa questão, né, para por alguém, né, que algum erudito, né, isso aqui é do século, acho que 19, tá? Não há uma única passagem em que a palavra diácono seja usada para designar um oficial da igreja onde haja qualquer indicação de que esse diácono não era um pregador, tá? Então, o que ele está dizendo que toda vez que se utiliza esse termo, estava sempre associado ou à pregação, tá? Que era a função de quem? Dos ministros. Então, depois, no material que vocês vão receber durante o curso, vai estar indicado as obras da onde cada uma dessas citações saíram, e vocês, as que têm em português, vocês vão poder adquirir, tá? Ok? Vamos lá, Martins. Voltando ainda nessa questão da FEB, que é a questão lá que na nossa tradução está benfeitora, normalmente você vai aí encontrar nas traduções que você usa como ajudante, né? Auxiliadora, né? Mas é só para destacar para vocês, aqui coloca o termo original. Esse termo não tem uma palavra em português que comunique perfeitamente seus vários significados, mas muitos estudiosos concordam que benfeitor ou patrono são os mais próximos. Patrono era alguém que dava sustentação financeira, tá? Para alguém do período. Um benfeitor tinha os meios para intervir em nome de pessoas em problemas legais. Então, só para vocês entenderem que é uma questão de você poder ter uma tradução em relação a esse texto de Romanos 16, 1 e 2, com mais precisão, para designar que ela era uma pessoa aparentemente de posses, tá? Era uma pessoa de posses que provavelmente deveria ter em Sencreia a igreja na sua casa, uma casa de seu patrimônio, e ela era ministra, na verdade, tá? Era ministra, na realidade, tá? Da igreja local lá em Sencreia. Tá? Então, só para pensar um pouco disso aí. Vamos lá, Martins. E aqui é o erudito que eu acabei de citar para vocês, o Kinner observa que os patronos de grupos religiosos eram indivíduos ricos que facilitavam reuniões em suas casas. Tá? Então, assim, para você ver assim que a gente viu a questão da Júnia, a gente viu agora a questão dessa outra mulher, tá? A Febe, em que era um ministro do Evangelho. Eu estou dando aqui algumas evidências, eu falei de algumas evidências históricas para vocês, tá? Mas agora aqui tem algumas evidências bíblicas, na verdade, do Novo Testamento. A gente podia ir para o Antigo Testamento falar de Débora, né, e tantas outras mulheres. Aí vem cá, só uma frase para fechar aqui, a fala do Kinner. Um patrono era geralmente um membro proeminente e honrado do grupo, e geralmente exercia alguma autoridade sobre ele. Tá? Então, o termo que é usado lá, né, tá? Ele tem esse peso todo, ok?
Tá? Vamos avançar? Pessoal, vocês mandem suas perguntas, que a gente já vai caminhar para o fechamento aqui. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês mandem aí. Tá? Deixa eu só... a gente vai deixar aqui uns 10 minutos ou 15 minutos aqui para vocês perguntarem, né? Então, aqui, ó, citando Romanos de novo, ó, tá? É claro, ó, se Paulo escreveu esse versículo, ele não tem o conhecimento de nenhum erudito que duvide, né, que ele tenha feito, então precisamos usá-los para informar nossa compreensão de passagens. Ó. Aí cita 1 Coríntios 14, 34, 35 e Timóteo, aonde as pessoas usam esses textos para querer restringir o ministério das mulheres. Ele está dizendo, basicamente, que isso aqui, que você precisa olhar esses outros textos à luz desse texto de Romanos. E deixa eu adiantar uma coisa para vocês. Gálatas 3:28. Lá Paulo diz assim, ó, não há mais homem nem mulher. Tá? E tem um comentário que saiu em português agora do F.F. Bruce, de Gálatas, pela editora Vida Nova. O Bruce fala exatamente isso aqui, ó. Você tem que olhar esses textos aqui que aparentemente restringem o ministério feminino à luz de Gálatas 3:28. Tá? Então, só para você ficar atento para essas questões aí, a gente vai, são textos que a gente vai trabalhar depois, mas o que está em pauta aqui nessa projeção é que você tem que olhar esses textos restringindo a partir desses textos que não restringem, e não o contrário, tá? E não o contrário. O que Paulo escreveu claramente sobre febre em Romanos, né, mostra que precisamos investigar mais o que eles quis dizer nessas outras passagens. Então, você pode ler depois, né, esses dois textos que eles usam para querer restringir o ministério feminino, mas aí esses textos que eu estou mostrando para vocês vai explicar de forma mais clara. Lembrando que provavelmente esses outros dois textos de restringe, ele está lidando com uma questão local. E depois que nós formos estudar esses textos, a gente vai poder ver isso claramente. Tá? Vamos só ver mais um, e a gente já volta para o pastor Fernando, para o Martins aí, a gente olha, tá? E aqui seria o texto, né? A gente não vai entrar nele, basicamente, tá? Mas eu já dei algumas pinceladas, né? Que é onde alguns querem usar esse texto lá em 1 Timóteo 2, tá? E aqui a gente vai ver parte por parte, ó. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Inclusive, a palavra silêncio aqui, ela não tem o sentido do termo silêncio para nós. Aqui é silêncio no sentido de paz, de ter paz. Então, aparentemente, ele está falando de distúrbios doutrinários que estavam ocorrendo dentro da igreja, tá? E aparentemente as mulheres locais estavam sendo levados. Tá? Pessoal, não esqueça, tá? A cidade de Éfeso, aonde Timóteo estava e aonde Paulo escreveu, lá existia uma deusa chamada Artemis. Existia culto de adoração a Artemis, aonde as mulheres tinham funções proeminentes, tá? Então, assim, só para deixar isso no ar para vocês, ó, tá? E aí a gente vai e volta agora, então, se o pastor Fernando quer falar alguma coisa, só para deixar essa pincelada para vocês, pensando o seguinte, que fique atento, tá? O pastor Fernando vai falar do curso, tudo, mas se você quer ter mais documentação e tudo, em cima de tudo isso aí, e aprender cada vez mais, venha para o curso que a gente vai estar proporcionando para vocês, como outros cursos que a gente já está ministrando de 5 meses. Pastor Fernando. Queridos, só para registrar para vocês, né, foi colocado aqui, uma professora colocou que na NVI está como irmã, mas só para saber, na linguagem de hoje também está irmã Febe, que é diaconisa da igreja. É que eu não acessei aqui a NVI. Mas aqui, amado, não sei se vocês conhecem esse material aqui, também acho que está meio embaçado aqui, é uma Bíblia da Sociedade Bíblica que tem as cinco traduções. E realmente em todas as outras aparece aquela que serve, né? Mas na linguagem de hoje aparece como diaconisa. E existe também, amados, nós poderíamos também fazer um curso, né, sobre a questão das traduções bíblicas. Por exemplo, às vezes, a primeira NAA de estudo que saiu estava de uma forma, e aí, por alguma pressão, acaba alterando a tradução. Tudo isso é importante que nós, né, que temos essa ideia de conhecermos as Escrituras, de
de nos aplicarmos na teologia é muito importante. E quando o professor cita, por exemplo, o original, da língua grega, né, no caso do Novo Testamento, isso também é algo que deve ser importante para nós, porque às vezes a gente pega a informação e só repassa, né? A gente não consulta, não sabe se realmente é aquilo. Hoje, na internet, tem, pelo menos eu conheço um, né, que era pentecostal, e agora deixou de ser pentecostal, e é calvinista agora, e ele usa esse argumento, né, que o ministério feminino veio junto com o feminismo. Quer dizer, então ele faz essa associação proposital, né, para depreciar o ministério das mulheres. Então, tudo isso é muito importante para nós termos conhecimento. Tem muita coisa, amados, para nós estudarmos. Muito importante também é a questão do calvinismo, que nós, infelizmente, né, nas igrejas pentecostais, tem pessoas com ideias calvinistas, mas certamente é porque elas não sabem, né, não procuraram saber o que um calvinista crê, como um calvinista apresenta, né? Porque tem até uma história assim que até parece muito bonita, né? Alguém definindo assim, que o calvinismo é a parte pegando o trilho do trem, né? Os trilhos do trem. O calvinismo é um lado, o arminianismo é o outro, e os dois levam para o mesmo lugar. Mas, amados, é bastante diferente. Os calvinistas não pensam assim de nós, não, viu? Assim também como a questão do adventismo, há pessoas que entendem, né? Amado, nós precisamos conhecer. Para o adventismo, a teologia deles, a cruz não foi suficiente para a salvação. Então, eles criaram o juízo investigativo. Então, tudo isso faz parte da teologia, do estudo. Nós, claro, entramos uma boa parte nos nossos ITQs, mas, vamos dizer assim, nos 3 anos do ITQ. Então, é importante que nós procuremos realmente fazer o ITQ e esses cursos de capacitação, esses cursos extras que a Secretaria-Geral tem procurado oferecer para nós, então, toda a membresia, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Claro que se outras pessoas quiserem também participar de outras denominações, não há impedimento. Mas, claro, o foco é realmente a Igreja, né, dentro daquilo que nós cremos, a nossa declaração de fé. Somos pentecostais clássicos, todos esses termos, né, é importante que às vezes soa. Eu me lembro, amados, que quando ainda falta muita coisa para mim, né, mas eu lembro que quando comecei a ouvir esses termos, aí eu não entendia nada. Era tudo estranho. E aí a gente vai se habituando com alguns termos na teologia, né? Então, estou dizendo isso também para você não se assustar, né? Porque às vezes a gente assusta e desiste. Pode até ficar assustado, mas não desista. Procure entender, procure aprender, e nós vamos, com a graça de Deus, avançando, né? Procurando conhecer. Olha, nós não temos nenhuma pergunta que foi feita aqui no nosso bate-papo, mas se você tiver depois e quiser colocar ou enviar no particular, você pode, e a gente tenta responder, tá bom? Se alguém pensou em alguma pergunta aí, quiser digitar ali, pode digitar, tá bom? E a gente vai falando. Martins, alguma colocação? Não, pastor, tudo tranquilo. Queridos, nós vamos... Pois não. A data do curso, pastor Fernando, para quando que está previsto o nosso curso? A nossa ideia, amados, é que abrir todos os cursos depois de janeiro, porque no mês de janeiro nós temos os 12 dias, e então alguns estão em viagem também depois disso. Então a nossa ideia é iniciarmos no mês de fevereiro todos os nossos cursos,
inclusive esse. Quais são os cursos, né? Escatologia, nós temos pentecostalismo, vamos ter, então, esse de Ministério Feminino, esses são os teológicos, nós vamos ter a escola de adoradores, que voltada ao louvor, também a escola de servos, que é voltado para o diaconato, além de Libras, que eu também comentei no início. A ideia é tudo no final do ano, no início do ano que vem, fevereiro e março, mas no final do ano a gente quer, nos próximos meses, né, nos próximos dias, vamos dizer, nas próximas semanas, deixar disponível todas as informações para que você possa se programar e escolher 1 ou 2 cursos, né, para você poder fazer, porque os dias da semana são diferentes. E os cursos funcionam assim, queridos, nós temos a aula ao vivo, como a de hoje, aí a aula é gravada, e depois, aquele que não pode acompanhar, por exemplo, hoje, né, algumas pessoas não puderam entrar na aula hoje, porque estão trabalhando, ou porque tem culto na igreja, enfim, eles não podem deixar a atividade lá. Então, eles têm acesso à aula gravada. Então, eles poderão assistir à aula gravada e é contabilizada normalmente como presença. Então, são 2 opções. Ou eu participo da aula aqui ao vivo, ou então eu assisto um outro dia. Por exemplo, essa aula nós estamos gravando e amanhã a nossa ideia é disponibilizarmos no grupo para que você assista novamente, para que você possa compartilhar com outras pessoas essas informações. Hoje, amados, realmente é algo, só uma introdução, né? O curso, ele tem 20 aulas, né? 20 aulas, então são 5 meses. Eu não sei se a pastora levantou a mão, se eu puder digitar, a gente agradece, porque fica marcadinho ali, registrado, se for uma pergunta, quer seja uma pergunta teológica ou uma pergunta técnica, né, do curso, aí a gente tenta responder, tá bom? Talvez você diga assim, pastor, mas e a questão de valores, é muito caro para estudar? Não, amados, o foco das secretarias estaduais não vamos dizer assim, não, vamos ficar ricos, milionários, né? A ideia não é essa daí, amados. A ideia é realmente propor, levar o conhecimento, a possibilidade de adquirirmos conhecimento. Vou dar só uma ideia para vocês. Os nossos cursos de escatologia e pentecostalismo saem, em média, R$10 a aula, porque são 20 aulas. Alguém que paga o curso à vista, que custa R$180, dividido por 20 aulas, isso é hoje, tá? R$9 por aula. Amados, isso só é possível porque a mentalidade do pastor Erivelton, que é a de proporcionar, né, o conhecimento, a possibilidade do conhecimento, e vale também um registro aqui, a mentalidade do professor Antônio. A carga de conhecimento que ele tem, de conhecimento de hebraico, de grego e de teologia, as aulas dele poderiam ser, o valor ele poderia exigir muito mais do que ele pede. Pede não, né? Que é o valor que a secretaria faz para ele. Mas isso só é possível porque ele também tem esse pensamento de não somente, olha, vou ganhar dinheiro como professor, mas de propagar o conhecimento, aquilo que ele foi chamado por Deus, né, para isso. Como eu mencionei, ele não é pastor de igreja, não é pastor titular, o chamado dele é de mestre, dos 5 dons ministeriais, né? É mestre. Então, ele conhece bastante, tem bastante conhecimento vasto em todas as matérias aí da teologia. Claro que ninguém sabe tudo, né? Mas ele tem um conhecimento assim, muito vasto. Então, mas ele também tem essa mentalidade, vamos abençoar o corpo de Cristo.
Então, agora, ó, nós temos uma secretaria que pensa assim, temos um professor que pensa assim. O que nós precisamos agora? De alunos que pensem da seguinte maneira: quero aprender mais para poder servir melhor. Penso que esse deve ser o nosso lema, o nosso pensamento, né? Aprender mais para podermos servir melhor. Aprender mais para servir melhor a Deus e a servir melhor também à igreja, aos nossos irmãos. Por isso que é bastante importante. Então, vamos lá, só para a gente fechar, tá bom? A gente vai fazer uma oração encerrando. Participar da escola bíblica, participar do nosso TQ, dos nossos cursos extras, discipulado. Eu vi que alguns precisaram sair, porque tem células, né? Então, o discipulado na célula. A gente tem falado, amados, que missões e educação andam juntos. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai, né? Pregai. Então, eu prego, a pessoa se converte, aí ele diz assim: e faça discípulo. Discípulo é ensino. Só que aquele que foi pregar também precisou aprender. Então, missões e educação caminham juntos, estão juntos aí. E vamos em frente, né, com a graça do nosso Deus. Martins, não, está liberado, eu ia falar que talvez não tivesse liberado para digitar, mas está, porque as pessoas digitaram ali. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer a oração. Eu repito, né, que essa foi uma aula para a gente ter um contato aí com algumas terminologias, e vamos em frente, vamos continuar aí. Eu posso depois, acho que até vou fazer isso, eu vou colocar no grupo, nós fizemos aula introdutória também de escatologia e de pentecostalismo. A gente vai disponibilizar, então, para vocês também a aula introdutória desses cursos, para que você também tenha contato com esses outros assuntos teológicos, tá bom? E aí, fique ligadinho que a gente vai se comunicando pelo grupo. Pois não, Martins? Lembrando que também todos os cursos têm o certificado no final também, né? Sim, o certificado, né? Ele é reconhecido pela nossa igreja, o pastor Mário, o pastor Erivelto e o professor daquela matéria. Então, vamos disponibilizar, então, essas duas aulas introdutórias para esse grupo também, tá bom? Então, vamos orar. Encerrando, agradeço ao Martins, ao professor Antônio e a todos que estão aqui nesta aula. Combinado? Olha, se esforce, queira aprender e divulgue, né, os nossos cursos para outras pessoas, e todas as pessoas podem e devem participar. E assim vamos aprendendo e crescendo juntos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida eterna. Eu agradeço ao Senhor pela vida do professor Antônio, que transmitiu esta aula. Pai, eu peço que o Senhor continue dando graça a ele, também ao Martins, que nos ajuda, nos auxilia aqui em secretaria as aulas, e todos os que estão participando aqui ao vivo, e por todos que vão assistir a essa aula. Peço a Deus que o Senhor manifeste a tua bênção, que o Senhor manifeste o teu poder, a tua grande graça, e que nós, ó Deus, sejamos movidos pelo Espírito Santo do Senhor a buscarmos mais de ti, a buscarmos mais da tua palavra, a buscarmos mais do conhecimento do Senhor para podermos servir melhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito, muito obrigado. Agradecemos pela vida do pastor Erivelton, que é o secretário-geral, também do pastor Mário, que é o nosso presidente nacional, que o Senhor continue dando graça a cada um deles, ó Deus, para realizarem o ministério. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Queridos, muito obrigado, viu, pela sua companhia, e vamos em frente. Amanhã, então, a gente disponibiliza essa aula gravada, e logo em seguida a gente disponibiliza as outras duas. Combinado? Muito obrigado e fiquem em paz.